amigos, muito bom dia! Que bom saber que você está aí do outro lado fazendo companhia aqui para mim, hein? Que gostoso! Hoje a gente tem uma história de 2 milagres lindos, lindos! Me acompanha, por favor. Essa meditação foi escrita pela Cláudia Lúcia de Souza Pereira, que é brasileira e mora em São Paulo. Gente, a Cláudia conta que em maio de 2015, após 30 anos afastada da igreja, Deus proporcionou para ela viver uma experiência de milagre e de reencontro com Ele fantásticos. Essa história envolve um garoto chamado Gustavo. O Gustavo era amiguinho dos filhos da nossa amiga Cláudia aqui, que frequentava assim a casa dela. E todo mundo gostava do Gustavo, porque ele era educado, carinhoso, amoroso. Mas um dia estranharam porque, na verdade, passou uma semana e o Gustavo não apareceu na casa deles. A Cláudia ficou preocupada, pensando assim, acho que a gente tinha que fazer uma visita para ele, mas não deu tempo. Ela soube que o Gustavo tinha passado mal, fora levado às pressas para o hospital, onde havia sido entubado e na manhã daquele dia 13 de maio, havia falecido. Ela ficou assim, sem chão. Muito, muito triste. Lamentou não ter podido visitar aquele menino antes. Mas, para sua alegria, uma outra notícia trouxe esperança. Na verdade, o Gustavo ainda estava vivo. Talvez estivesse, como se diz, falecido, porque talvez ali entubado, ele vivia apenas em função dos aparelhos, porque o estado dele era gravíssimo. Ela ficou tão sensibilizada que ela resolveu orar e pediu a Deus que restabelecesse a saúde do Gustavo. E ela fez um pacto com Deus. Ela disse assim, Senhor, se o Senhor curar esse menino, eu prometo que eu vou voltar para a igreja, mesmo depois de 30 anos de afastamento. No final daquele dia, após o fim do expediente do trabalho, ela estava caminhando de volta para casa, quando passou na frente da igreja adventista. E ali, ela leu um texto bíblico que estava na placa da igreja, que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, verso 6. E ela pensou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? É aqui na igreja que eu devo buscar força e poder nas orações. Ele ama e ama muito Gustavo e ama a mim também. Ela disse que chorou muito, ela clamou a Deus de uma forma muito fervorosa pela saúde do Gustavo e também pelo reencontro dela com Deus. Naqueles dias estavam ocorrendo uma série de evangelismos na igreja e ela resolveu buscar resposta para suas orações naquela mesma noite. E ela teve uma resposta de Deus para a vida dela e para a vida do Gustavo. Durante a madrugada do dia seguinte, Gustavo teve uma recuperação súbita, gente. A mãe dele relatou o seguinte, aconteceu um milagre às 4 da manhã, momento em que a Cláudia orava por ele. Nossa, ela sentiu uma alegria tão grande. No dia 17 de maio de 2015, ocorreu o rebatismo dela, o reencontro definitivo dela com o Salvador. Gustavo recebeu alta na manhã da segunda-feira seguinte e se tornou um jovenzinho cheio de saúde. Com essa experiência, ela e eu e você precisamos aprender que Deus nunca se afasta de nós. E o que parece impossível para nós humanos se torna possível para Deus. Ele sempre está pronto para atender as nossas súplicas, mas a gente precisa orar, confiar e esperar. Ele sempre será o caminho, a verdade e a vida. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!